Agora eu recebo aqui para conversar com a gente aqui no Brasil do Povo sobre esse caso, o presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, delegado André Pereira dos Santos. Muito boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil do Povo. O senhor prefere que eu lhe chame de presidente ou de delegado? Fique à vontade, muito boa tarde. Então tá, vamos lá. Delegado, o senhor como homem da lei, conhecedor da lei, a gente já pode afirmar que o tenente-coronel, diante do exposto, diante do conteúdo probatório, né, apresentado aí oficialmente, ele é suspeito de feminicídio da própria mulher? De acordo com os desdobramentos do caso, a gente evolui sim aí para uma investigação de um eventual feminicídio e óbvio que todo o contexto do que for apurado vai ser formalizado no inquérito policial e eu tenho a esperança e a convicção de que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Agora, vamos dissecar um pouquinho, né, o que aconteceu, a dinâmica de tudo isso. A gente tem uma imagem, né, vou começar pelo socorro, né, o pedido de socorro. A gente tem uma imagem do tenente-coronel num corredor lá próximo à unidade, há uma cena de crime, né, e eu queria que o senhor destacasse. A cena de crime, a meu ver, bastante poluída, muitas pessoas lá dentro, um desembargador que seria amigo dele, do nada apareceu por lá, muita gente caminhando, você não vê um isolamento de área, né? E aí o senhor é conhecedor, né, do assunto, pode nos ajudar nesse sentido. E ele simplesmente, sem a camisa, não tem vestígio de sangue, não tem absolutamente nada. Ele liga, faz a comunicação do crime à polícia, né? Dizendo, olha, eu sou o fulano, é porque a minha mulher acabou de se matar. De uma forma fria. Então, como é que o senhor analisa esses elementos aí, a partir da comunicação do crime até a cena do crime em si, delegado? Olha, a cena do crime, ela dialoga com os investigadores e com quem vai realizar o atendimento do local. Pelo fato disso ter sido tratado inicialmente como um eventual suicídio, nós deveríamos ter, sim, uma cautela muito mais apurada em relação a este caso, tendo em vista o fato também ter sido praticado com uma arma de fogo. Enfim, a gente poderia ter tido uma cautela maior de quem realizou o atendimento da ocorrência, justamente nessa lógica que você falou, de preservação do local do crime. Os elementos ali do local de crime, eles são muito importantes, principalmente no atendimento inicial dessa ocorrência. E a partir disso, quando se verifica que eventualmente alguma coisa foi mexida ali no local, a gente pode ter desdobramentos, inclusive criminais, em relação a essa cena ter sido, de certo modo, conturbada no momento inicial do atendimento. Perceba que tudo isso vai... Pois não. Me perdoe, o senhor acha que é normal a liberação de uma cena de crime tão rapidamente? Nesse contexto, a gente acredita que deveria ter tido uma cautela maior para a liberação da cena. Mas o contexto e o cenário de cada ocorrência tem uma dinâmica distinta de caso a caso. O que a gente precisa ter em mente é que precisamos nos pautar ali pelo que está previsto na lei. O Código de Processo Penal traz uma disciplina muito bem consolidada em relação ao atendimento ali do local de crime e aos protocolos que devem ser adotados para a preservação ali de vestígios. Nós temos a informação de que a soldado Gisele, a vítima, ela foi encontrada, né, por socorristas, pela perícia a posteriori, com a mão esquerda presa, pegando na toalha. Ela estava vestida, estava com a toalha, e a outra mão muito bem encaixada na arma. Inclusive, não havia rigidez cadavérica na outra mão, né? Com toda essa dinâmica do crime, como é que o senhor avalia, como delegado de polícia, esses elementos? Olha, todas as informações são importantes e isso precisa vir materializado nos laudos periciais que estão sendo aí elaborados e apresentados
durante o trabalho de investigação. Então, de posse das informações previstas no laudo pericial, é que nós temos a condição de analisar melhor o que ocorreu naquela circunstância. Mas, de fato, os elementos que você traz, que a imprensa tem trazido, nos chamam a atenção em relação a toda essa dinâmica. O senhor, como presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, né, acredito eu que tenha tido acesso aí ao inquérito, né, policial. Há aspectos peculiares, digamos assim, dessa investigação. E a minha pergunta é, o senhor, enquanto delegado, presidente da associação, conhecedor, né, o senhor acredita que haveria a possibilidade, diante da dinâmica, da cena do crime, do conteúdo probatório, daquilo que foi apresentado, que está sendo apresentado, de uma terceira pessoa estar presente na cena do crime? Ou seja, pelo fato da Gisele ter sido encontrada, né, marcas de esganadura após a exumação, uma terceira pessoa poderia ter segurado a Gisele para facilitar esse crime, facilitar que ela fosse eliminada supostamente pelo marido? Olha, eu não tive acesso aos autos, mas o que a gente pode trazer aqui para esclarecer a nossa audiência é que o procedimento de investigação ele é muito bem consolidado e eu tenho certeza que as equipes que estão trabalhando estão se empenhando muito. E o que é que a gente vai ter agora de desdobramento? Nós vamos ter a análise desses laudos, óbvio que isso vai estar lá dentro do inquérito policial, é um fato relevante após a exumação e isso tem sido apresentado pela imprensa em relação a essas lesões, né, no corpo da vítima. Então, isso junto à oitiva, né, de testemunhas para entender se houve outra pessoa entrando ali no apartamento, enfim, tudo isso vai ser somado para que a gente tenha aí uma verdade possível relacionada a esse caso. Delegado André Pereira, para efeito de esclarecimento, esse caso ainda permanece sob os auspícios de um inquérito policial, ainda em andamento, ou ele já virou processo? Porque a minha pergunta, hoje eu vi notícia dando conta de que o processo envolvendo a morte da soldado, segue para a 5ª Vara do Júri Popular de São Paulo, né? Eu queria entender, já virou um processo? Em que pé está isso? É muito importante essa sua pergunta. O inquérito policial, ele não é algo que exclui um processo ou vice-versa. As duas coisas podem correr de maneira paralela e elas se complementam. O que nós já temos é já uma formalização perante o Poder Judiciário, né, em relação até mesmo a eventual pedido de medida cautelar. Ou o que seria isso? Solicitações que são feitas pela Polícia Judiciária Civil, no caso, que investiga o caso agora como um feminicídio, solicitando algumas medidas, como até mesmo uma eventual prisão preventiva ou uma prisão temporária em relação à autoria deste fato. Mas percebam, uma coisa não interfere na outra, as duas coisas caminham juntas. O inquérito policial, que é feito pela Polícia Civil, neste caso, e um processo judicial também. Além de tudo isso, uma eventual investigação por parte da própria Justiça Militar por ele e ela se tratarem de militares. Já se tem informação a respeito disso? A princípio, o que a gente tem são as informações que são repercutidas pela própria imprensa. Em relação aos autos do processo, a gente não teve acesso, então não, eu fica um pouco... Eu me refiro a uma investigação militar, né, sobre esse caso, e também a Corregedoria. Já entrou no caso também? Eu acredito que isso requer também, né, até para a gente deixar todas as circunstâncias desse evento esclarecidas, é importante que haja também um trabalho da Polícia Judiciária Militar, neste caso, por envolver militares, em relação à eventual necessidade de atuação por parte aí da Justiça Militar, tendo em vista que pode haver aí uma eventual implicação no Código de Processo Penal Militar ou a prática de um eventual crime militar em razão das circunstâncias de limpeza de cena de crime, enfim, tudo isso precisa ser esclarecido. Presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, André Pereira dos Santos, eu não vou me encabular
nem vou me sentir constrangida em lhe fazer essa pergunta, tá? Mas o senhor fica à vontade. O senhor, se fosse o delegado do caso, o senhor já teria pedido a prisão preventiva do tenente-coronel diante do que está sendo apresentado? Eu acredito que isso já está sendo providenciado ou analisado por parte das autoridades policiais que analisam o caso, mas você tem aspectos técnicos e é importante que isso seja também esclarecido para a nossa audiência. O delegado de polícia, o que está fazendo a investigação, e eu, neste caso, se estivesse à frente, a gente vai se pautar aí por elementos técnicos e por aquilo que a gente consegue apurar e demonstrar e comprovar. Portanto, essa é uma análise que é muito específica de quem está à frente da investigação. O que a gente tem são elementos que estão sendo repercutidos e que, diante dessa situação, a gente poderia ter, sim, a possibilidade de realizar um pedido de prisão ou de outras medidas cautelares, uma busca e apreensão em outro local, enfim, lançar mão de todos os recursos que o ordenamento jurídico brasileiro proporciona. O senhor falou da questão da prova técnica, o trabalho técnico que é fundamental, né? A gente vê um crime, né, envolvendo um sujeito de alta patente da Polícia Militar de São Paulo, a esposa sendo morta dentro de um apartamento, né? Vários elementos aí probatórios surgindo e as pessoas, elas urgem por justiça, né? Principalmente num país como o nosso, que virou o país da impunidade, por aí vai. Mas as pessoas, e é interessante o senhor dar conta disso, que as pessoas precisam entender que a perícia é fundamental. Eu não sei, aí o senhor me corrija, se seria a prova pericial irrefutável no processo. Eu acredito que não sei. Se tem um peso 2, aí o senhor, por gentileza, nos esclareça. Mas é algo que requer tempo, né? Tempo ainda. Tipo, 2 mais 2 são 4, mas e esse 4? Então, tudo é muito analisado para que a injustiça não se promova, não é assim, presidente? Exatamente, mas é muito importante entender que não existe uma hierarquia entre as provas, né? Todas as provas, elas são importantes e elas vão ser analisadas, em última análise, pelo próprio juiz, que vai julgar essa situação toda. Então, os depoimentos que serão coletados, a perícia é fundamental num caso como esse, mas ela não se sobrepõe a outras provas que sejam colhidas ali no local. Por exemplo, o aspecto da perícia pode trazer uma sentença, ou seja, uma assertiva inconclusiva, para dizer, olha, em relação a esse assunto aqui, nós não conseguimos ter uma conclusão. Então, nessas situações, por exemplo, outras provas são fundamentais, como testemunhas, como coleta também das circunstâncias desse relacionamento, né? Porque a gente tem aí sendo lançado que havia um relacionamento conturbado aí entre as pessoas envolvidas. Tá certo, então. Eu conversei com o presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, delegado André Pereira dos Santos. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, presidente. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor.